boa tarde a todos os que estão nos ouvindo nessa tarde, ao menos em Florianópolis, ensolarada, né? E hoje vamos então conversar um pouquinho sobre o papel da atenção básica na prevenção dos acidentes de trânsito. Eu trago uma citação de Lord Kelvin, em que ele diz assim, que quando você puder mudar aquilo a que você se refere, então você saberá algo sobre aquilo. E é isso que a gente vai fazer hoje, então. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o acidente de trânsito para a gente poder medi-lo dentro das nossas necessidades, dentro da atenção básica à saúde. Então, dando um início, nós precisamos definir um acidente de trânsito. E para isso, temos uma norma da ABNT que rege tanto os acidentes de trânsito quanto as vítimas de acidente de trânsito. Mas a definição do acidente de trânsito pela ABNT, então, de 89, trata que é um evento não premeditado e que vai resultar em um dano em veículo ou na sua carga e vai, então, trazer lesões às pessoas ou animais. Lembrando que ao menos um deles deve estar em movimento, nas vias terrestres ou então nos espaços públicos, que são as áreas públicas onde a gente trafega também. Temos outras definições de acidentes de trânsito, algumas pontuadas de forma separada, né, fracionada, na verdade, e um resumo do que é um acidente de trânsito na visão do IPEA, que fez um relatório sobre prevenção, custos, e por Diesel, que foram as minhas publicações específicas sobre prevenção e impactos de 2009 e 2012. E aí a gente tem, então, como uma primeira definição desse quadro, na verdade são 6 definições, né, e a primeira delas trata, então, de um evento que ocorre em via pública. Lembrando que via pública, a calçada está inserida nesta via pública. Tá? Decorrente de um trânsito de pessoas e de veículos, e vai resultar, então, esse acidente em danos humanos e materiais. Quais são os acidentes que compreendem este tipo de acidente, né, que é um acidente de trânsito de forma geral? Então, são as colisões entre veículos, são as colisões entre objetos fixos, são os capotamentos, os tombamentos, os atropelamentos e, lembrando, as quedas de pedestres e ciclistas fazem parte do acidente de trânsito. Então, uma segunda definição que vai trazer, então, o acidente de trânsito que tem um envolvimento com veículos. Este também vai ocorrer em via pública, né, nas vias rodovias, as vias urbanas, e inclusive nas calçadas também, porque os veículos, eles, quando se perdem, eles invadem as calçadas, né? Então, esse tipo de acidente de trânsito, ele vai ser decorrente também do trânsito de veículos e pessoas e vai resultar tanto danos humanos quanto danos materiais. Os danos materiais são os danos causados nos veículos ou nas instalações públicas. Dentro dessa classificação de acidente de trânsito, compreendem os tipos de colisões entre veículos, depois a gente vai ver quais são esses tipos de colisões, os choques ocorridos com os objetos fixos, os capotamentos, os tombamentos e os atropelamentos, ok? E agora nós temos ali acidentes de trânsito sem envolvimento de veículos. Então, esses acidentes de trânsito referem-se às quedas de pedestres e de ciclistas. É um evento também ocorrido em via pública, que são nas vias de tráfego de veículos e nas calçadas, né? E decorre do trânsito de pedestres e ciclistas e que vai, então, resultar como danos a essas pessoas que estão envolvidas, né? Esse tipo de acidente, então, compreende ali as nossas quedas de pessoas e veículos. Caiu na calçada, é um acidente sem envolvimento de veículo. Dando continuidade, então, aqui às nossas, para completar as 6 definições que nós temos do acidente de trânsito, nós temos, então, um acidente sem vítimas. Ele é um evento também ocorrido em via pública, inclusive nas calçadas. Ele vai ter como participante o trânsito dos veículos, das pessoas, e vai resultar somente em danos materiais. Tá? Então, não vai ter dano de pessoas aqui.
compreende, então, nesse tipo de acidente de trânsito, as colisões entre os veículos, os choques com os objetos físicos, os capotamentos e os tombamentos, ok? Indo para a próxima definição, que é o acidente de trânsito com feridos, né, que vai ser também um evento ocorrido na via pública, incluindo as calçadas. A gente nunca pode esquecer da calçada, né, decorrente do trânsito de pessoas e de veículos, e vai resultar em vítimas feridas. Ao menos uma das vítimas deve estar ferida para ser caracterizado um acidente com ferido. Okay? Nenhuma delas pode falecer no local do acidente ou depois dele, porque ela entra em outra classificação. Então, essa é uma classificação só onde tem feridos no acidente de trânsito. Neste tipo de acidente estão compreendidos, então, as colisões, novamente as colisões entre os veículos, os choques com os objetos fixos, os capotamentos, os tombamentos e os atropelamentos. Okay? E agora vem, então, a nossa última definição aqui do acidente de trânsito, este com mortos, né? É um evento, repetindo, que ocorre em via pública, inclusive nas calçadas. E ele vai ter como resultado, no mínimo, um óbito. E esse óbito, essa vítima que vem a falecer ali, ela pode ser tanto no local do acidente, na hora que o acidente aconteceu, ou posteriormente. O que a gente considera esse posteriormente ao acidente de trânsito são até 30 dias após a sua ocorrência. E a vítima, então, vai falecer por consequência do acidente. Então, foi um trauma que ela teve, mas ela vai falecer por consequência do acidente. Dentro dessa classificação de acidentes de trânsito com mortos, nós compreendemos, então, as colisões entre veículos, os choques com os objetos físicos, os capotamentos, os tombamentos e os atropelamentos. Vemos que dentro dessas 6 definições, muitos tipos de acidente eles se repetem, né? Então, temos ao menos um ali que não repetem todos eles, que é somente o acidente que não envolve veículos, né? Que são só as quedas de pedestres e ciclistas. Agora nós temos, então, uma classificação das vítimas do acidente de trânsito. Isso é muito importante para a gente poder fazer as nossas ações preventivas, para a gente conhecer o que é o acidente de trânsito dentro da sua localidade e dentro do seu município. Então, vamos lá, é uma norma da ABNT também, e trazemos aqui uma vítima fatal de acidente de trânsito. Vai ser a vítima que vai falecer em razão das lesões ou decorrente destas lesões, oriundas do acidente de trânsito, no momento da sua ocorrência ou até 30 dias após essa ocorrência. Então, ele pode estar lá hospitalizado e ele vem a óbito. Até 30 dias considera-se como vítima óbito de acidente de trânsito. Nós temos aqui as vítimas de acidente de trânsito de natureza grave. Então, quais são essas vítimas, né? São as cujas lesões sofridas vão gerar algum tipo de incapacidade para essa vítima, né? Pode ser uma incapacidade temporária ou uma permanente. Que seria uma incapacidade permanente? Hoje está acontecendo aí no Brasil as Paralimpíadas. Perguntamos quantos destes atletas foram vítimas de natureza grave do acidente de trânsito. Perderam membros inferiores, superiores ou tiveram lesões medulares e até inclusive a cegueira. Então, essas são as incapacidades permanentes. É onde o indivíduo não terá mais condições de se locomover e de viver da forma como ele vivia antes desse acidente. E temos as temporárias. As temporárias são os grandes traumas, né? Traumas, fraturas, perfurações, mas que o indivíduo fica hospitalizado, ele passa por todo um tratamento de reabilitação, mas é tudo temporário, dura 3, 4, 6 meses, algumas até 1 ano. Mas depois desse tratamento, dessa reabilitação, ele volta a ter as ocupações habituais dele novamente. Ele tem uma vida normal novamente, ok? Nós temos, então, os acidentes também, as vítimas de ferimento de natureza leve, que são pequenos ferimentos e que não vão interferir na vida, no cotidiano dessa pessoa.
Então, são pequenas escoriações, são leves batidas que não vai interferir na vida dessa vítima de acidente de trânsito. Falando dessas classificações, dessas definições, agora a gente precisa entender mais algumas coisas de como se procedem esses acidentes de trânsito. E para isso a gente vai lá nos tipos dos acidentes de trânsito, né? Aqui foram pontuados alguns, os mais conhecidos, né? Mas existem muitos outros tipos de acidentes de trânsito. Dentro da nossa classificação, também quem for consultar o Código Brasileiro de Trânsito encontra todas essas classificações, entre outros tipos de acidentes de trânsito lá, nas normas da ABNT da mesma forma. Então, nós temos como tipos de acidente de trânsito o atropelamento, e o atropelamento ele pode ser tanto animal como de pedestres. Nós temos o acidente pessoal de trânsito, que a gente já viu lá na frente, que é o acidente que não envolve veículos, então são os acidentes onde tem as quedas, né? Nós temos o capotamento, o choque geralmente ele ocorre com objeto fixo, tá? Mas não necessariamente que seja uma instalação fixa, a gente vai ver ali na frente qual é a definição do choque. A colisão, então a colisão ela subdivide-se em outros tipos de colisões. Nós temos o engavetamento, a queda, o tombamento e demais tipos de acidentes que não se encaixam nesses selecionados para esta apresentação de hoje. Sobre os tipos, nós temos aqui então o atropelamento. Ele é um acidente onde o pedestre ou um animal então sofre o impacto do veículo. Lembrando que um deles tem que estar em movimento, principalmente o veículo, se o veículo estiver em movimento. Nós temos um acidente pessoal de trânsito. É todo o acidente em que o pedestre sofre lesões corporais ou os danos materiais, desde que não haja uma participação veicular ou então uma ação criminosa. Lembrando que o acidente pessoal de trânsito pode ser aquela queda que a gente viu ali no comecinho, onde tem as definições, tá? Mas existem outras formas de acidente pessoal de trânsito. Em relação ao capotamento, é o acidente em que o veículo gira sobre si mesmo, em qualquer sentido, e que ele também acaba ficando com as rodas viradas para cima, impossibilitando ele de qualquer outra manobra, né? Então ele fica imobilizado em qualquer uma das posições que ele, a partir do momento que ele pare de girar, que ele pare de capotar, na situação em que ele para, ele fica imobilizado. O choque, né, é um acidente onde há um impacto de um veículo contra qualquer objeto fixo, e esse fixo ele pode ser o móvel, então, mas ele não pode estar em movimento. Quais são os objetos físicos mais comuns no acidente de trânsito? Colisão com árvore, né, que vai ser um choque na árvore, no poste, no muro, e um objeto móvel. O que seria um objeto móvel? Pode ser um carro parado, pode ser um carrinho de picolé que está lá parado, é uma colisão com um objeto fixo, mas mesmo que ele seja móvel, ele está parado. O parado considera-se o fixo. Nós temos o choque não, já passamos. Vamos lá para a colisão. Nós temos a colisão, é um acidente em que um veículo sofre o impacto de outro veículo, também em movimento. Então, para que a gente considere um acidente como choque, precisam ter dois veículos em movimento. Nenhum deles pode estar parado. A colisão ela pode ser, então, do tipo frontal, são veículos que colidem de frente, estando principalmente em vias de mão contrária, né? Nós temos um acidente de colisão lateral, que são os veículos que batem lado a lado, e eles podem estar na mesma mão de direção ou mão contrária de direção. Nós temos uma colisão transversal, que é conhecida também como a colisão T, né? Em que um veículo colide de frente na lateral de um outro veículo, então uma colisão transversal, ou então a colisão traseira, que é quando os veículos esquecem da distância de segurança e aí não dá tempo suficiente de fazer a frenagem, então acaba colidindo traseira com traseira, com a frente de um carro com a traseira de outro. Nós temos um engavetamento, lembrando que
o engavetamento ele só vai ser considerado dentro dessa classificação a partir do momento em que haja 3 veículos envolvidos. Se houverem 2 veículos, é colisão traseira. Havendo mais de 3 veículos, vai ser então um engavetamento. Nós temos as quedas nos acidentes de trânsito, é considerado como queda livre de um veículo. Então ele pode cair de uma ponte, ele pode cair de um precipício, ele pode estar estacionado em algum lugar que tenha altitude, ele vai ter uma queda desse lugar. E é considerado também queda de pessoas ou pelas cargas que são transportadas. De vez em quando a gente ouve nos jornais, nos noticiários, ele teve queda da carga de um caminhão na via pública que atingiu outros veículos. Então estamos ali no acidente tipo queda. Temos o acidente do tipo tombamento, que é um acidente onde um veículo ele sai da sua posição normal e ele fica, então ele é imobilizando uma das suas laterais, ou frente ou traseira também. E os demais tipos de acidente de trânsito é qualquer um dos acidentes que não estão encaixados nessa classificação que foi apresentada. E, inclusive, o incêndio de veículos em trânsito em vias terrestres pode entrar nesta classificação dos demais tipos de acidentes. As causas que são as partes importantes aqui da nossa prevenção, que não só os tipos, mas as causas também fazem parte das ações preventivas. Então, nós pontuamos algumas. Na verdade, assim, causas de acidente de trânsito são inúmeras, né? Se você for fazer uma lista, parece que essa lista nunca tem fim. Mas pontuando algumas, as mais ouvidas diariamente. É a imprudência dos condutores ou dos pedestres. Bem, a imprudência dos condutores todos nós conhecemos, né? Há uma faixa de pedestre para travessia e ele não para, ou o pedestre está atravessando nessa faixa e o motorista não tem a paciência e já vai colocando o carro em cima do pedestre, em cima da faixa. Uma imprudência dos pedestres é ele não atravessar na faixa de segurança, ele não atravessar numa passarela, é ele não utilizar a infraestrutura adequada para ele. Então ele está sendo imprudente nessa hora. O excesso de velocidade é uma das causas mais frequentes dos acidentes de trânsito. Há um desrespeito com a sinalização. A via está dizendo para você que aqui é permitido somente 60 km por hora e você passa a 70, 80, 100 km por hora. É um tipo de desrespeito à sinalização. Nós temos as sinalizações preferenciais, né? Dê a preferência, mas eu não dou a preferência, então é um desrespeito à sinalização. O uso de bebidas alcoólicas ou então outras substâncias, isso é muito comum nos finais de semana, começar na sexta-feira depois das 18 horas e vai até o amanhecer de domingo para segunda. Então, há uma ocorrência muito grande de acidentes de trânsito, tendo como causa a ingestão de bebidas alcoólicas. Lembrando que seja amigo da vez, sai com as equipes, com os amigos. Alguém não bebe para poder dirigir e então não ter como causa de acidente de trânsito o álcool. As ultrapassagens indevidas. Essas ultrapassagens indevidas, elas ocorrem geralmente em vias de pista simples, né, que é uma via para cada sentido de direção, ela não é uma via duplicada. Essa ultrapassagem indevida ela pode acontecer tanto nas vias urbanas quanto nas vias rurais, né. Vamos agora para a má visibilidade, e na má visibilidade a gente tem uma falta de iluminação noturna, a gente tem a ocorrência de chuvas intensas, a ocorrência de neblina, de cerração e o período noturno. Ainda dentro da má visibilidade, eu vou destacar a ocorrência, a presença de sol, mas o sol que incide no para-brisa do motorista que cega, né? Então isso também faz parte da má visibilidade, né? Mais algumas pontuações de má visibilidade é quando o indivíduo está guiando seu veículo no período noturno e ele esqueceu de fazer aquela manutenção nos faróis do veículo. Então a pista já não tem iluminação suficiente, ele acaba não tendo iluminação pelo próprio veículo também.
Nós temos a falta de atenção. Hoje todos, se a gente for sair no trânsito, todas as pessoas que você olhar estão, os pedestres, com seu telefone conectado, estão respondendo o seu WhatsApp, estão falando ao telefone, e agora a nova moda é a questão do Pokémons, né? Então isso é uma falta de atenção do pedestre. Mas também existe a falta de atenção do motorista. E ele está guiando o carro, ele está trocando o CD do carro, ele está trocando uma estação de rádio, ele está conversando com quem está dentro do carro com ele. Basta você olhar para o lado para conversar com quem está sentado como seu acompanhante, que você já pode causar um acidente de trânsito. É uma grande distração, então uma falta de atenção em relação a isso. Pontuando então os defeitos nas vias, e isso a gente encontra em todas as vias, tanto urbanas quanto rurais. Quando eu falo em vias rurais, eu estou falando em rodovias, tá? E as vias urbanas são as nossas ruas dentro da cidade. Então, o defeito nas vias estão desde um pavimento que já está precário, com buracos, e aí a gente tem a ocorrência de chuva, alguma coisa, tu não enxerga esses buracos, acaba então causando um acidente de trânsito. Até em dias de tempo bom, você vai desviar desses buracos, você acaba causando algum tipo de acidente. Ainda em defeito nas vias, nós vamos colocar aqui que falta então uma sinalização horizontal, que é aquela sinalização que é a sinalização que é pintada sobre o pavimento. Nós temos como defeitos das vias os acostamentos precários, né? E aí vamos pontuar aqui, dentro desse defeito das vias, ali é uma falta de infraestrutura para os pedestres, né? Nós temos a falta de manutenção nos veículos. As pessoas vão pegar a estrada ou para o trabalho, ou para o passeio, ou nos finais de semana somente para o lazer, para as viagens. E a manutenção do veículo, né? O sistema de freios, ele deve ser vistoriado cada vez que você vai para a estrada. A iluminação do carro, né, os faróis dele, porque você precisa acendê-los, os faróis em dias de neblina, de cerração, ou no período noturno, ou quando você está adentrando num túnel para fazer alguma travessia, você precisa ter os faróis em dia, né? E ainda dentro da manutenção dos veículos, que é algo que as pessoas não prestam muito atenção, elas acham que comprando um veículo, o pneu vem junto e ele dura a vida inteira, ele não dura a vida inteira, tá? Então você tem que ficar atento aos sulcos, às achuras dos pneus, ver se ele está na achura adequada, que são de 0,6 milímetros, se eu não estou enganada, 0,6 milímetros. Abaixo disso ele já está considerado como um pneu careca e inadequado, tá? Não pode ser usado um pneu abaixo de 0,6 milímetros. E temos as travessias em locais perigosos, né? Essas travessias em locais perigosos correspondem bastante aos pedestres e ciclistas, né? Ele tem lá os instrumentos de infraestrutura, que são as passarelas, os túneis, as faixas de pedestres, mas eles não utilizam, passam por baixo ou passam distante, a metros de distância, e acabam esquecendo então dessa infraestrutura própria para eles. Estamos agora aqui com o tripé dos 3 Es, no acidente de trânsito, e nós temos a engenharia, nós temos o esforço legal e nós temos a educação. O que entra dentro da nossa engenharia são as infraestruturas, construção e manutenção de rodovias. Dentro disso estão sinalização, asfalto, geometria de curva, né, porque tem algumas curvas que têm alguma elevação, uma super elevação ou não tem elevação, a instalação de passarelas para os pedestres. Em relação ao esforço legal, a gente fala da fiscalização. Essa fiscalização, ela geralmente ocorre pela blitz, né? Você passa em determinadas rodovias ou em vias urbanas e lá está ocorrendo uma blitz. É uma forma de fiscalização. Fiscalizar se o carro está com tudo em dia, e a fiscalização e o esforço legal, né? A fiscalização dentro do esforço legal, ele serve também para conscientização. Não é só para fiscalizar e multar, é para conscientizar também. Nós temos o quesito educação, né? Nosso terceiro é a educação.
A educação ela vem através de campanhas educativas para o trânsito, ela vem através de cursos específicos, então se tem interesse, entra na página do Denatran, ela tem alguns cursos específicos para a educação de trânsito, a educação de trânsito nas escolas, e lembrando das campanhas educativas. Quem lembra do Amigo da Vez? Tem tempo isso, mas com a lei seca ele de vez em quando retorna, né? Lei seca, ninguém pode beber, mas o Amigo da Vez fica ali sem bebida, só no suco, no refrigerante para poder guiar o seu veículo. Então isso faz parte da educação para o trânsito, e é isso, dentro dessa educação para o trânsito, que a atenção básica deve estar inserida, né? E agora nós vamos então aos fatores geradores do acidente de trânsito. Há um tempo atrás a gente trabalhava com 4 fatores geradores do acidente de trânsito. Vem o humano, a via, o meio ambiente e o veículo. Poxa, e o humano, a que se destaca o humano? Ao seu comportamento no trânsito. E quando fala assim humano, a gente está falando em pedestres e motoristas. Esses dois nunca estão separados, porque os dois fazem parte do sistema de trânsito constantemente. Ou uma hora você é motorista, mas na outra você está de pedestre. Numa hora você está de pedestre, na outra você está de motorista. Então isso nunca vai ser desligado um usuário do outro. Então o comportamento humano diz respeito, então, as boas práticas no trânsito, obedecer a sinalização, tudo aquilo que a gente viu como causa, que corresponde ao comportamento humano, entra aqui nos fatores geradores. Então, se eu não obedecer a sinalização, faz parte do meu comportamental. Então, o meu fator gerador do acidente de trânsito foi não respeitar a sinalização. Nós temos como as vias, o que a gente estava ali discutindo já nas causas, né, é a condição de infraestrutura viária, né? Então, se a via não tem sinalização adequada, a falta de sinalização adequada faz parte do fator gerador de acidente de trânsito via. Em relação ao meio ambiente, que isso acho que é importante em todo o estado, em todo o Brasil, na verdade, né? O meio ambiente, o que seria o meio ambiente no acidente de trânsito? Vamos lá destacar aqui, o uso e ocupação do solo, né? Hoje as nossas vias, rodovias, elas atravessam centros urbanos e sem infraestrutura adequada para a travessia de pedestres ou então dos moradores lindeiros. Por quê? Ele mora de um lado da rodovia, mas ele trabalha do outro. Ele precisa fazer essa travessia e eu não tenho infraestrutura nenhuma para garantir a minha travessia até o outro lado da rodovia. Então, entra aqui no meio ambiente, tá? As condições climáticas também fazem parte do meio ambiente. E as condições de orografia fazem parte do meio ambiente. Poxa, o que é uma orografia? São as condições de relevo, né? Então, todo o traçado de rodovia, ela segue as condições do relevo. Então, a gente pode ter uma reta, pode ter uma curva, e se a gente tem uma curva não sinalizada ou com excesso de vegetação, a gente está aqui como fator contribuinte do acidente de trânsito, o meio ambiente, tá? Como veículo, a gente então já abordou as causas dos veículos, né? Que é a falta de manutenção adequada. Passando esses 4 fatores geradores do acidente de trânsito, que muito era discutido num passado não muito distante, mas e que depois começou a ser discutido. Primeiro quem discutiu o acréscimo de novos fatores nesse ciclo, né, de geração de acidente de trânsito, de ocorrências, né, o que leva a ocorrer um acidente de trânsito. Então a gente viu os 4 fatores iniciais. Braga, lá em 89, ele já vinha discutindo isso, de que não seriam só 4, que seriam 6 fatores que causariam os acidentes de trânsito. Aí eu fiz uma adaptação em 2013 no livro de impacto causados pelos acidentes de trânsito. Acabei corroborando com Braga em relação a isso. Então, o nosso humano passa a ser o usuário, pedestre, motorista, né? Ainda como parte comportamental dele. A questão dos veículos, que a gente já viu ali atrás, na apresentação anterior, as condições das vias do meio ambiente permanecem. O que entra agora são os fatores institucionais e os fatores sociais. Como institucionais, o que a gente vai destacar como fator institucional? São as instituições que estão vinculadas diretamente ao trânsito.
Isso são instituições que fazem a fiscalização e são instituições que constroem e fazem a manutenção das nossas estradas, rodovias ou vias urbanas ou rurais. Então entra tudo na parte institucional. Eu não fiz a manutenção de determinada rodovia, então eu estou participando como um fator contribuinte da ocorrência do acidente de trânsito em determinado quilômetro. Okay? Não há fiscalização num trecho da rodovia onde tem um trânsito intenso de veículos e pedestres. Eu estou contribuindo como fator gerador do acidente de trânsito. E o social, o que entraria no social? Nós temos aqui um número elevado de veículos, ciclistas e motociclistas nas estradas. Então, entramos ali com o fator social, né? A possibilidade de a gente comprar cada vez mais veículos. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns dados dos acidentes de trânsito. E os dados que vão ser apresentados a seguir, eles foram extraídos da página do DataSUS. Ali tem os 2 endereços que vocês podem retirar para os municípios ou bairros de vocês, dando um enfoque no acidente de trânsito, principalmente com pedestres, ciclistas e motociclistas, mas a gente ainda buscou um dado geral. Vejam, no ano de 2014, nós tivemos 44.823 óbitos por trânsito no Brasil. E não é pouco, é muito óbito por acidente de trânsito. Quase 45 mil pessoas faleceram em 2014. Isso todos os tipos de acidente. E nós damos uma olhadinha ali, então, que a região sudoeste e a região nordeste apresentam as maiores frequências de óbito por acidente de trânsito. Obviamente que são mais pessoas, há uma população maior nessas 2 regiões, maior número de veículos transitando, maior número de pedestres, e a gente acaba tendo, então, um maior número de óbitos no trânsito. Seguindo o atropelamento, nós temos um total de 8.082 atropelamentos, vítimas óbito de atropelamentos em 2014. Não fugindo à regra do primeiro gráfico, nós temos ali a região sudeste e a região nordeste com o maior número de óbitos por atropelamento no Brasil. E em terceiro lugar, ali com um número expressivo, vem a região sul do Brasil. Agora, como óbitos por acidente de ciclistas, né, envolvendo ciclistas, nós temos 1.353 óbitos, é um número também bastante expressivo, e a região sudoeste, obviamente, por ter um número maior de população e por ter em algumas dessas regiões ou falta de infraestrutura, mas um número de ciclistas talvez um pouquinho maior do que nos outros estados, e aí a gente acaba tendo então um pouco mais de óbitos por ciclistas na região sudeste. E chamando a atenção, em segundo lugar é a região sul do Brasil, onde se tem um hábito maior de andar de bicicleta, né? Então, ou como um transporte alternativo para o trabalho, ou então para as diversões e lazer. Como motociclista, nós temos a região nordeste, com 12.604 óbitos por motociclistas. É um número bastante elevado, e esse número bastante elevado ele ocorre mais na região nordeste, né? Vamos pontuar aqui um pouquinho os óbitos por idade de acidente de trânsito em 2014. Vejamos que as idades que vão da classe de 15 a 44 anos morrem mais em acidente de trânsito, né? As pessoas, indiferente do sexo, né? Os indivíduos que morrem mais a partir dos 15 anos até os 44, onde eles estão na sua idade produtiva ali. Okay? Com atropelamentos, então a gente já pega dos 15 até os 75 anos, mas com um enfoque maior até os 64 anos, então óbitos por idade vítimas de atropelamento em 2014. Nós temos aqui, então, umas imagens agora para a gente visualizar sobre a retratação da situação do estado de Santa Catarina. A última imagem somente ela tem como fonte o Google Earth, as demais fazem parte de meu acervo pessoal. E aqui a gente vai ver, então, algum comportamento de pedestre. Lá nas causas e nos tipos dos acidentes, lá nas definições, nós vimos, então, algumas coisas que agora a gente vê aqui quase que na prática, só que em fotos.
Nós temos um pedestre em via rural no quilômetro 654 da BR-376, no estado do Paraná, que é uma rodovia duplicada, tá? E entre as pistas duplicadas há uma mureta de proteção. E aí, em cima dessa mureta de proteção, nós temos um pedestre. Basta que passe, então, um veículo de grande porte com um pouco mais de velocidade para que o nosso colega aqui perca o seu equilíbrio e caia, causando um acidente mais grave. Aqui nós temos o quilômetro 70 da BR-163, em Santa Catarina. Tá? E nós destacamos aqui a má visibilidade, neblina, falta de estrutura adequada, né? Que seriam as iluminações, os chamados olhos de gato. Quem lembra do olho de gato? O olho de gato ele é um instrumento para melhorar então a visibilidade em caso de neblina. Vejamos aqui um quilômetro 611 da BR-282 em Santa Catarina. Né? Nessa primeira imagem aqui é uma curva, tá? Então o motorista que está vindo numa velocidade adequada para a rodovia, ele não tem condições de ver que lá na frente tem uma sinalização indicando que há uma curva. Quando é chuva intensa ou noturno, menos ainda que ele vai enxergar. E aí a gente chegando um pouquinho mais perto, a gente consegue ver uma sinalização encoberta pela vegetação. Isso é um dos fatores mais constantes para a ocorrência de acidentes de trânsito. Nós temos aqui um quilômetro 305 da BR-116, em Capão Alto, em Santa Catarina, né? E a gente tem aqui faltando uma sinalização, né, numa curva perigosa e na descida. Né? Então, a falta de sinalização é um dos principais motivos, causas para acidente de trânsito. Nós temos aqui no quilômetro 0 da rodovia SC-405 em Florianópolis, um ponto de ônibus junto à rodovia, então tá certo que ali a gente tem um recuozinho para o ônibus, mas a gente não tem mais nenhum tipo de infraestrutura para o pedestre que sai desse ônibus. Né? Aqui nós temos o quilômetro 216 da BR-101 no município de Palhoça. Quando foi duplicada a BR-101, por contenção de gastos, não foram instalados nem os postos de iluminação, nem as passarelas. Então, ficou esse vão aqui na rodovia, entre a mureta de proteção, que seria para o poste de iluminação. Então, os pedestres vinham fazendo a travessia aqui. Felizmente, isso já foi corrigido, mas é uma das causas de infraestrutura como fator do acidente de trânsito. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem aqui. E aqui a gente teve, num ano, 74 acidentes com caminhões. A princípio, a gente identifica que não há sinalização horizontal e o que tem está precário, né? Mas como? 74 acidentes com caminhões nesse trecho aqui. Pois bem, lembram que aqui na imagem anterior, será que eu consigo passar? Vamos ver. Eu acho que perdi o mouse aqui. Na imagem anterior a gente tem essa árvore e a sinalização estava embaixo dela. Então, temos uma fiscalização eletrônica, velocidade de 60 km por hora. Toda vez que o caminhão chegava próximo da fiscalização eletrônica, ele fazia uma freada brusca, né, praticava uma frenagem repentina, e havia então os acidentes com os caminhões. Depois disso, essa sinalização foi melhorada, foi feita a poda da árvore e o número de acidentes nessa região diminuiu. Lembrando, sinalização, questão de uso e ocupação do solo presente. Aqui nós temos um trecho da BR-101 Itapema, essa é a foto do Google Earth. Quando ela foi duplicada, então ela não contava com alguns instrumentos para a travessia de pedestres e tudo mais. Então, com o tempo, foi criada uma passarela, tá? Mas os pedestres já estavam habituados a atravessar pela pista e não usando a passarela. Depois de alguns estudos, onde evidenciou-se que havia muito atropelamento próximo da passarela, então a instituição responsável pela concessão desse trecho instalou essas telas de ofuscamento. Essas telas de ofuscamento elas servem para inibir a passagem de pedestres, e aí eles se obrigam a passar pela passarela e o número de atropelamentos nesse trecho caiu consideravelmente. E ela também ajuda no ofuscamento, que é a incidência do raio solar
e da luminosidade, da luz dos outros carros na visão do motorista que vem em pista contrária. Terminando as nossas imagens, os nossos dados, vamos para as formas de prevenção. Então, o que cabe à atenção básica em relação ao acidente? São o desenvolvimento das políticas permanentes segundo as variáveis e os fatores contribuintes para a ocorrência do acidente de trânsito. Essas políticas elas devem, então, visar um comportamento adequado e saudável no trânsito. Lembrando que um enfoque principal a gente precisa dar para os usuários mais frágeis do sistema viário, que são pedestres, na forma de atropelamentos, os motociclistas e os ciclistas, né? Nós temos aqui como prevenção ainda as intervenções com enfoque epidemiológico que devem contemplar então alguns itens. Sensibilização dos gestores municipais, estaduais e nacionais. A sensibilização da sociedade civil para a prevenção dos acidentes de trânsito e capacitar através das oficinas os representantes e membros dos aglomerados urbanos, para que estes possam então acompanhar através dos instrumentos de avaliação as ações de intervenção. Essas duas últimas transparências aqui, vocês vão ter como base os dados do DataSUS para vocês fazerem um panorama da cidade de vocês, do bairro onde vocês estão. Então, tirem os dados de lá, construam seus gráficos e tentem entender o que acontece com o trânsito local. Tá? Ainda como prevenção, nós temos uma participação efetiva. Estamos ainda na década mundial de ações para o trânsito. Essa década começou em 2011, ela vai até 2020. Tem como um lema, eu sou mais um para um trânsito mais seguro. Tá? Tem como principal finalidade a conscientização do cidadão nas suas responsabilidades no trânsito. Deve valorizar, então, as ações do cotidiano, visando a participação de todos para que a gente tenha uma segurança viária com as reduções e minimizações de acidentes e de consequências. A prevenção ainda, realização de ações focadas em todos os integrantes do trânsito, aí a gente engloba todos eles. Se vocês forem acessar essas páginas do Denatran, vocês conseguem aqui muitas formas de como realizar as campanhas dentro de suas localidades, inserindo a atenção básica nas campanhas, né? A atenção básica pode atuar, então, na forma de exames de acuidade visual, já que tem muita gente que tem problema visual e não sabe ainda qual é o problema que tem, está dirigindo, aí não consegue identificar muito bem o que está escrito lá nas placas de trânsito. Em relação ao uso de álcool e direção, então são assuntos que a atenção básica pode focar com bastante evidência. Nós temos aqui, voltando então, né, que a gente pode medir um acidente de trânsito a partir do momento que a gente conhece ele. Acho que a partir de hoje vocês já conhecem um pouco mais sobre trânsito, sobre acidente de trânsito. Então as formas de prevenção. Observem bastante, com bastante atenção, quais são os tipos de acidentes que acontecem nas suas localidades e procurem fazer, então, um trabalho efetivo junto com a comunidade a fim de minimizar os tipos de acidente e, não esquecendo, identificando as causas para que eles, então, sejam minimizados. Estamos aqui, então, prontos para as nossas perguntas. Eu agradeço a todos que ficaram nos acompanhando até esse momento. Bom, temos uma pergunta de Joinville. Qual seria a responsabilidade legal do município ou estado se houver má conservação da via e isso levar a um acidente? Por exemplo, um buraco em algum lugar que obrigatoriamente eu tenha que passar, né? E que quase provocou um acidente esta manhã. No caso, algo que aconteceu com uma pessoa lá em Joinville mesmo. Esse é um fato bem comum, né? As pessoas acabam causando um acidente pela má conservação da estrada. O que a pessoa deve fazer? Parar o seu veículo logo que possível, desde que não cause outros acidentes, né? Não vamos esquecer isso, tem que ser sempre com segurança. Tá? Fotografar isso e fazer um relato.
né? Faz um relato de tudo que aconteceu. Se tem testemunha, põe a testemunha também com relato e as fotos, anexa isso e pode entrar com uma ação contra o Estado ou o município. A certeza absoluta de ganho é se você causou algum acidente que tem danos materiais ou danos humanos, né? E o Estado, então, com uma ação judicial, ele deve te ressarcir em relação a isso. Tá? Porque é uma falha de um instrumento público. Não esquecendo, as nossas vias são instrumentos públicos. Instrumentos públicos não são só os nossos postos de saúde, que quando dá algum problema, a população corre toda, né? Chama a imprensa, abre processo, etc. Não, instrumentos públicos são as rodovias também. Então, se elas não estão bem sinalizadas, se elas não estão bem adequadas ao uso que causem acidente, então os usuários que sofreram algum dano, eles podem fazer esse relatório do que aconteceu com as fotos e com as testemunhas. E aí abre uma ação. Pode ser até uma ação nas pequenas causas, né? O juizado de pequenas causas para ressarcir algum dano. Isso com relação a rodovias, né? Vias públicas, calçadas. Da mesma forma. Faixas de pedestres mal pintadas. Da mesma forma. Né? Então, quando a gente tem assim, ocorreu um acidente, olha, eu me machuquei numa calçada, que é um acidente com pessoas, que não envolveu o carro. Teve uma machucadura, uma lesão, qualquer coisa que está andando numa calçada, porque a calçada está em péssimo estado de conservação, tem todo o relatório para ele fazer. Ele parou no hospital, pega o prontuário, pede cópia do prontuário, anexa isso e solicita a indenização. A indenização para ti como vítima e pede também para arrumar esse trecho de estrada ou de calçada, né? Então, serve também para isso. Agora, quando há um atropelamento fora da faixa de pedestre, lembrando que o motorista ele não tem total responsabilidade por esse atropelamento. Né? Porque tem uma faixa de pedestre que o indivíduo atravessa 500 metros depois dessa, ou 100 metros depois dessa. Então, o motorista que não tem condições de parar o carro e aconteceu o atropelamento, ele pode não ser penalizado por isso, e sim a vítima. Tá? A vítima atropelada, né? O atropelado pode, então, ser responsabilizado por esse acidente e ter que pagar as custas do motorista. Então tem essas duas versões, né, que não é só o motorista o culpado. Em relação a faixas de pedestres que não estão bem visíveis, isso é bastante comum que se façam os moradores das áreas, então fazem o multirão ou um abaixo-assinado para pedir então que haja uma manutenção de sinalização e de faixa de pedestre. Mas lá na última transparência a gente tem assim, deixa eu já buscar rapidinho lá, ó. Quer ver? Só para dar um enfoquezinho aqui, ó. Sensibilização dos gestores municipais, estaduais e nacionais. Então a gente tem que na frente de uma escola acontecem tantos atropelamentos. O que a atenção básica pode fazer para isso também? Estar em contato com a comunidade, fazer as nossas oficinas, né? Ou as audiências públicas, que a atenção básica, junto com a comunidade, buscar melhorias para essa região. Está faltando sinalização na frente dessa escola, não tem faixa de pedestre, não tem passarela, e tem um fluxo muito grande de crianças e adolescentes que vão lá estudar. Então, o que a atenção básica pode fazer? Junto com a sociedade, com a comunidade local, solicitar, sensibilizar os gestores municipais ou estaduais ou então os nacionais para que instalem ali os instrumentos públicos de segurança para pedestre. Esse é um dos exemplos, né? Mas existem outras formas, milhares de formas diferentes de trabalhar então em cima dessa questão de prevenção. Quando acontece um acidente de trabalho e a vítima vem para a atenção básica, é dever de quem arcar com os gastos, com exames e recuperação? O SUS ou o patrão? Pois e agora? Vamos lá. No meu entendimento do acidente de trabalho, ele deve ser mantido pelo empregador, né? Porque se ele se machucou
dentro do estabelecimento de trabalho, quem deveria arcar com as consequências, com os custos, inclusive com o absenteísmo desse indivíduo que não vai trabalhar, é o empregador. Né? Só que a gente tem alguma coisa no SUS que auxilia, né? Que tem um atendimento médico hospitalar, que ainda você preenche uma fichinha lá, é acidente de trabalho. Mas o SUS acaba arcando com essas consequências, o que não deveria, a mesma coisa com acidente de trânsito. Então, há um tempo atrás, a gente vinha discutindo, e isso deve estar mais em foco nas próximas discussões. Quem causou o acidente de trânsito que pague as custas das vítimas que ficam hospitalizadas, e não o SUS. A mesma coisa o acidente de trabalho, né? Deveria ser pago pelo empregador. Okay? Mas, na prática, é meio complicado, né? acaba não acontecendo isso, né? Porque eu entendo que todo funcionário deve ter o seu seguro. Então, se tem o seu seguro, o seguro da empresa deve estar custeando isso, né?